Para mim, o Lampião é um bom exemplo de como o cordel pode representar dois lados Sim. de um mesmo assunto, né? Aham. Porque, claro, Lampião matava as pessoas, roubava, mas também tem pessoas que falam que ele tipo, tinha poderes sobrenaturais, Que assim, que fala era muito muito. bom. Tem um cordel que fala que Lampião não era tão cão como se pinta, então que É, tentava defender. justamente. Por Então, que será que tem essas duas sim, no noções? meu folheto mesmo, vamos conversar sobre isso um pouco, que é muito legal, sim. No meu folheto mesmo diz, meio-dia em ponto ele reuniu o pessoal, orava gesticulando para com o ritual mostrar aos cabras que tinha algo sobrenatural. Mas, na verdade, ele fazia isso num tipo de exibicionismo, Uhum. no tipo de a pessoa, na presença dele, as pessoas têm o conhecimento de que ele não era brincadeira, ele era diferente. Depois que o sol caía para os lados do poente, mais uma vez Lampião se curvava reverente às coisas da natureza, respeitoso, obediente. Você leu esse livro meu e você vê que, inclusive, eu começo dizendo: poeta não ouve vozes, só com humanos ouvidos. Já estou me preparando o leitor para ele ver, entrar no espírito de um poema diferente dos que já foi lido, Uhum. né? Os que já foram lidos. O poeta não ouve vozes, só com humanos ouvidos, ausculta a alma das coisas com diferentes sentidos, para os que não são poetas ainda desconhecidos. Agora, vem lá, este poema que fala de cangaço e de sertão é apenas a cultura, uma contribuição, um documentário vivo da vida do Lampião. Uhum. Por ser uma obra feita à luz da verdade viva, mostra as faces nobre, humana e até caritativa de Lampião, se tornando a menos repetitivo. Você vê que o Lampião tem a parte dele da pessoa que ora, respeita as divindades, respeita algo superior, aí na linguagem dele chama de Deus e tudo mais, né? Quer dizer, há todo esse cuidado. E não somente nessa parte, como em outras partes da minha obra, ele está revelando isso, né? E o Lampião, ele era altamente inteligente, assim, politicamente inteligente. Por exemplo, ele chegava em Juazeiro, nunca invadiu uma única cidade do Ceará. Foi um contrato que ele assinou com o padre Cícero para nunca invadir nenhuma casa, nenhuma cidade do Ceará, né? Se tornou amigo do padre Cícero por quê? Porque tinha lá o lado divino e o lado de coronel, de protegê-lo também fisicamente e de protegê-lo da ajuda divina, né? Por ser o padre Cícero, um representante de Deus aqui na Terra, né? Quando ele chegava em Juazeiro, ele ia ao sobrado do poeta Mendes, e de lá, olha só como ele era inteligente, ele jogava moedas em profusão para o avanço, como as crianças dizem aqui. Mas só quem podia avançar das moedas era criança ou velho, né? E qual era o sentido disso? Porque ele era um santo, porque ele era caridoso, podia ser e podia não ser. Porque ele também estava se desfazendo, André, de 100, 200 quilos de moedas para transportar na Caatinga, no Alto Sertão. Era muito difícil transportar esse tipo de peso no lombo dos animais. E ele tanto estaria distribuindo as moedas por se tratar do São Lampião, como poderia ser uma atitude política. Caramba, olha como o Lampião é bom. Não, ele estava se desfazendo de um peso que tinha dificuldade de carregar no meio das matas. Você pode ter as duas visões. A visão do bem e a visão da esperteza, da inteligência, que ao mesmo tempo que estava se desfazendo do peso, estava fazendo o bem, né? Estava se desfazendo do peso e fazendo o bem. Ele teve vários tipos. Por exemplo, chegar num local, mandar matar um boi e distribuir a carne entre os pobres. Ele fazia isso tanto porque podia ter um sentimento cristão,
podia querer estar dando uma lição de moral do fazendeiro. Olha, eu estou fazendo o que cabe a você fazer. Como você não faz, eu faço. Olha como um estudo como este seu tem que ser um estudo muito cuidadoso, porque tem essas questões todas. Entende? É como você está fazendo bem, mas ao mesmo tempo sendo bom para você também. Entende? Como é que ele distribuía tantas moedas de tão grande valor? Era porque era bom ou era para se desfazer do peso, de não andar, né? Por exemplo, mandava o labareda, vá ao povoado tal, diga à cidade tal, diga ao prefeito que me mande 20 contos. Quando ele dizia isso, ele dizia já sabendo que dificilmente o prefeito tinha condições de reunir esse dinheiro todo. É claro que ele estava fazendo bem, não é mesmo? Não resta dúvida que ele estava fazendo bem. Só que no terceiro, numa outra maneira de interpretar, podia estar fazendo bem a ele mesmo. E estava realmente fazendo bem, duplo. O bem porque estava fazendo bem e o bem porque ele se desfazia do peso. Né? Quer dizer, quem julga, André, é a posteridade, é o futuro. Hoje em dia, daqui a 200 anos, o Lampião se chamará São Lampião. Ou como se diz nos Estados Unidos, Santo. Santo Lampião, mais ou menos isso, né? Lampião. A pronúncia é esquisita em inglês, né? É, claro que não tem. Né? Mas, por exemplo, em Estados Unidos, nós, na mesma época, tinham bandidos, ladrões muito famosos, tipo Al Capone, Babyface Nelson, que estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa, mas eles não são lembrados desse jeito, como Lampião dentro de certas comunidades, circunstâncias. Por que será que o povo, ou tem pessoas que gostariam de lembrar e às vezes esquecer certas partes da memória de Lampião para botar ele como se fosse um símbolo nacional? Olha, ele, por exemplo, o Lampião, desde o sentido etimológico da palavra bandido, formador de bando, ele é bandido. E bandido é quem forma bando para sair aí desestabilizando a sociedade, pregando o terror, né? Ainda que veladamente, porque o Lampião podia reunir ele quando, no final da carreira dele, já tinha mais de 500 bandidos, né? A invasão a Mossoró já foi com 501 bandidos, né? Fala-se de 200 e pouco, mas 200 e pouco era ainda quando estavam com ele os subgrupos em Angico, né? Não tem nada a ver com a quantidade. E ele já marchava decididamente para o sul, né? E o Lampião não era um bandido comum, era altamente inteligente, né? Era guerrilha, coisa de guerrilha. Por um lado, ele representa para algumas pessoas a ideia de que uma pessoa pode superar circunstâncias e chegar a ter fama, sei lá. E também o jeito que ele morreu. Morreu emboscado. Foi? E infantilmente, mesmo sendo emboscado. Sabe por quê? Traído também. Porque durante a vida dele, ele não, em hipótese alguma, ele ia descansar durante a noite com um grupo num local de uma só saída. E a grupo de Angico só tinha uma saída. E ele nunca fez isso. Ou ele fez por extrema necessidade, porque a história paralela diz que ele não morreu. Sim. Naquela emboscada. Que ele morreu aos 96 anos numa fazenda em Goiás. Mas aí é aquela história, a história de Jesus também tem a história paralela, toda história paralela. Sim, a ideia do mártir, né? Exatamente. Tem seu peso que impulsa a essas histórias sobrenaturais e dá um empurro. Então, essa história de Lampião, não somente ele, Corisco também foi inteligente, só que o Corisco era mais cruel mesmo, né? Porque o Corisco, ele era tão cruel que ele fazia questão de rir zombeteiramente da vítima. Já o Lampião não. Aliás, o Lampião nem fazia
dificilmente fazia com a mão dele mesmo. Esse negócio de chegar desse aqui, tá sentado aqui na cadeira e vê um camarada com meu nome, o punhal enterrar aqui, aí o caça e morria sentado. Isso é uma crueldade, mas ele nem sempre fazia. Por exemplo, quando alguém corria, ele deixava parar. Não ia perder tempo com o bando dele, correndo atrás de um traidor, ou frouxo, como chamavam lá, um frouxo. Muito bem, brigadão. Valeu. Gostei Obrigado, demais. né, Obrigado. Obrigado você, o senhor. Nossa. então tá. Obrigado.